A gente está de volta aqui no YouTube com o Band Placar, um oferecimento BandBet. Você acompanhou o jogo aberto por aqui e agora a gente dá continuidade com outros destaques desta terça-feira e trazendo para você as melhores oportunidades do mercado em BandBet. Começando o Bernardo Ramos com o Corinthians na Sul-Americana, que vai enfrentar o América de Cali fora de casa. Lembrando que o Corinthians perdeu do Huracan na primeira rodada e que na Sul-Americana só se classifica diretamente o primeiro colocado da chave. Então é uma missão um pouquinho mais difícil, digamos assim, de classificação direta, né? Ah, sim, ficou complicada a vida do Corinthians porque caiu num grupo muito difícil. Veio do pote 4, caiu num grupo com o Huracan, que é um belo time, treinado pelo Frank Kudelka, e com o América de Cali, que é um gigante do futebol sul-americano. Para quem não sabe, o América de Cali foi trivice da Libertadores nos anos 80 e em 1996 foi vice-campeão mais uma vez, perdendo a final para aquele River Plate lendário que tinha Francescoli, Crespo, Galhardo, Ortega, que era treinado justamente pelo Ramon Dias, que era um grande técnico naquela época. Não que o Ramon Dias seja um péssimo técnico. Isso que eu ia falar, agora ele não é mais? Eu acho ele mais ou menos, ok. Tá bom. Mas naquela época ele era um dos melhores técnicos do mundo. É o Corinthians que vem com muitos desfalques para essa partida, Aline, começando pelo gol, né? O Hugo Souza tá fora, tá com uma lesão muscular séria, então o Donelli, mais uma vez, vai assumir a condição de arqueiro titular do Corinthians, e aí a linha defensiva já conhecida, estabelecida taticamente, com 4 jogadores. Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique está fora, então joga o Félix Torres, e o Matheus Bidu, porque o Andilleri também está fora. No meio de campo para frente, é um time completamente desfigurado. Sim. Né? Ele vem com o Rian de um lado, o Maicon de outro, e o José Martini jogando como cabeça de área. Falando mais sobre esse time do Corinthians, no ataque, Héctor Hernandes, e aí Romero pelo lado direito e Thales Magno pelo lado esquerdo. Foi assim que o técnico Ramon Dias armou o time do Corinthians no último treinamento antes da partida contra o América de Cali, que é bom. Tem um meio de campo de muita qualidade, com Carrascal, Éder Balanta e Juanfer Quinteiro. Quinteiro é um jogador que briga com a balança ali, vive em cima do peso. Quem não briga, né? Acima do peso, melhor dizendo. Eu perdi 9 quilos, hein? Oh! Exatamente. Então, o Juanfer Quinteiro briga com a balança, vive acima do peso, mas é um jogador de extrema qualidade, que já passou pelo River Plate também, foi campeão da Libertadores em 2018 contra o Boca Juniors em Madrid, marcando o gol do título dos Milionários da Argentina. Então eu vou falar para você o seguinte, você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, tá? Ou acesse o site bandbet.bet.br, digitando no seu browser o endereço que está aqui embaixo. E aí eu coloco na tela para você as melhores oportunidades do mercado. Manda! E tem aqui duas edições de BandBet Multiplica. Tá? Já falamos sobre uma no programa anterior, vamos falar sobre a outra edição agora. O que é o BandBet Multiplica? São odds turbinadas sem igual no mercado de bets. Tá? Então a gente tem aqui o Corinthians vencendo o jogo nessa combinadinha com mais de 1,5 gols na partida. O mercado está pagando R$ 5,00 em média para essa combinada. A BandBet vem com 6, ou seja, não tem odd igual para esta combinada que você está vendo aqui ao lado no mercado. Então venha com a gente em BandBet, afinal de contas, um lance, infinitas possibilidades. Vamos falar da Champions League também, né, Aline? Porque hoje o bicho pega, né? Começam as quartas de final da competição e a gente destaca agora Bayern de Munique contra a Inter de Milão. O Bayern joga em casa, tem algum favoritismo por ser o mandante nesse jogo ou você acha que não? As equipes chegam na mesma condição? Mais ou menos na mesma condição, com ligeiro favoritismo para a Inter. Reedição na final da UEFA Champions League de 2010, vencida pela Inter em Madrid com o Diego Milito, à época arrebentando, jogador muito identificado, inclusive com o Racing da Argentina. Falando sobre o jogo de hoje, o Bayern de Munique tem um desfalque importantíssimo, o goleiro Manuel Neuer. Ele não vai para o jogo. E aí, nas laterais, vai ser um time com o Laimer, austríaco, pelo lado direito, Stanisic pelo lado esquerdo, e eu não confio muito nessa zaga que tem o Dyer, o Eric Dyer, ex-jogador do Tottenham, pelo lado direito, e pelo lado esquerdo, aí sim, um jogador de mais qualidade, o Kim Min-jae, sul-coreano, que foi atleta do Napoli, inclusive sendo campeão italiano
pelo Napoli. No meio de campo, do meio para frente, aí é muita qualidade nesse time do Vincent Kompany. Com o Kimmich, que pode jogar como lateral, é um jogador que pode executar com maestria todas as funções na defesa e no meio de campo. Leon Goretzka, Olise, francês, que foi jogador do Crystal Palace na armação. Pelo lado direito deve jogar o Gnabry, na esquerda o Leroy Sané e mais à frente o Harry Kane, que nunca foi campeão de nada, embora seja um dos melhores centroavantes do futebol mundial. A gente fala em desfalques da equipe do Bayern de Munique e a gente tem também de ressaltar a ausência do Dumfries, ala pelo lado direito no time da Inter de Milão, que é treinado de forma espetacular pelo Simone Inzaghi. No lugar dele deve jogar o Darmian, atleta experiente, italiano, com passagem também pelo futebol inglês. No miolo de zaga, Pavard, que pode jogar como lateral direito também, centralizado o Acerbi, ex-jogador da Lazio, e o Bastoni, que é dúvida, mas deve atuar pelo lado esquerdo. Falando em lado esquerdo, melhor ala para mim do futebol mundial, Federico Di Marco, é titular do time da Inter. No meio de campo, muita qualidade, com Mkhitaryan um pouco mais avançado, Çalhanoğlu jogando, mudando de posição, jogando mais à frente dos zagueiros, e pelo lado direito, o capitão da seleção da Itália, Nicolo Barella. E o Lautaro Martinez está de volta ao time titular. Ele se recuperou de uma lesão, jogou contra o Parma no empate do fim de semana, no último sábado, empate por 2-2 no Enio Tardini, na cidade que fica na região da Emília-Romanha, e o Marcos Thuram jogando ao lado do centroavante argentino. Você quer fazer uma fezinha nesse jogo? É claro que vale, né, meu camarada? Então aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo ou digite no seu browser bandbet.bet.br, aí você vai acessar a capa do site e vai entrar na seção UEFA Champions League. Já está aqui na capa e tem todos os jogos das quartas de final da competição de clubes mais importante do futebol europeu. Já estou aqui com o Bayern de Munique e Inter de Milão, o jogo será disputado na cidade alemã, no estádio Allianz Arena. E aí tem uma combinada também para o Harry Kane, de quem eu falei, centroavante inglês, marcando gol e mais de 3 gols e meio na partida. O mercado está pagando para essa combinada, em média, R$5. Bandbet vem com 5,30 para você. Você não vai achar odd como essa em nenhum site por aí, só na Bandbet, então venha com a gente. Tem Copa Sul-Americana também, como tem coisa nessa super terça do esporte pelo mundo, né, Aline? Exatamente, agora é a vez do Vasco tentar a primeira vitória na Sul-Americana, jogando contra o Puerto Cabello, e no fim de semana o Fábio Carille poupou os principais jogadores, absurdo, porque diferentemente do Corinthians, perdeu do Corinthians na rodada do Brasileirão, o Vasco ainda aposta suas fichas na Sul-Americana. Você acha um absurdo? Eu acho, Aline, porque o Vasco briga para não cair no Campeonato Brasileiro, embora tenha vencido o primeiro jogo sobre o Santos por 2-1, foi com um time misto para encarar o Corinthians na Neoquímica Arena. Lembrando que dos últimos 9 jogos entre Corinthians e Vasco da Gama em São Paulo, o Vasco perdeu 8. Ou seja, um domínio absurdo da equipe corintiana. E o Vasco começou com o Verratti, por exemplo, seu grande artilheiro, no banco de reservas. Eu não sei se essa decisão foi institucional ou do Fábio Carille. Seja lá quem for que tenha tomado essa decisão, está errado, né? Porque o Vasco da Gama precisa jogar com os principais jogadores no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o time do Puerto Cabello é muito fraco. Como eu disse, e a Aline falou também, o time do Vasco da Gama deve vir a campo com o que tem de melhor, com o técnico Fábio Carille pressionado, colocando em campo Léo Jardim, Paulo Henrique, e aí na zaga deve vir com o João Vitor, que marcou um gol contra o Corinthians, Maurício Lemos, Lucas Piton. No meio de campo, Hugo Moura, Paulinho e Felipe Coutinho, Garré, Verratti e o ótimo Nuno Moreira, ponta esquerda português, que está jogando no Vasco da Gama. Claro que tem as melhores oportunidades do mercado para você, para esse jogaço de bola que será disputado no estádio de São Januário, no bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, ou digite no browser de sua preferência bandbet.bet.br. Aí eu coloco para você, é muito fácil, você vai clicar no botão Sul-Americana e aí você já vai ter acesso à possibilidade melhor de mercado que tem em Bandbet. Porque é o seguinte, Vasco da Gama vencendo, olha essa combinada,
Vencendo o primeiro tempo, vencendo o jogo com mais de 2,5 gols. Tá fácil essa, hein? O mercado está pagando em média para essa combinada 2,37, com BandBet multiplica, ou seja, odds muito turbinadas. BandBet está pagando 2,70 nessa combinada. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima.